Bom dia, professores. Estamos aqui em mais uma TPC. Sejam todos bem-vindos. Na TPC de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre competências e habilidades. A gente tem, nesse TPC, a gente vai dividir em duas partes. Então, a gente tem aqui, no primeiro momento, essa TPC, e conforme a agenda da SEDUC, a gente vai ter uma segunda parte, uma continuidade dessa TPC. Tá? A pauta que a gente vai discutir, né, o objetivo da TPC, a gente vai ver daqui a pouco, a contextualização do percurso histórico da BNCC, a contextualização das competências da área de ciências humanas, sociais aplicadas, e o Café com Humanas, né, que é um momento que vocês já conhecem, para a gente estar fazendo bate-papo aí com alguns professores. Do objetivo da reunião, a gente tem, então, como objetivo apresentar o percurso histórico da BNCC, o que sabemos e o que precisamos saber sobre a BNCC do ensino fundamental, anos finais e ensino médio, fomentar a reflexão em torno da prática cotidiana docente, no trabalho de desenvolvimento das competências e habilidades. E a gente tem, né, como premissas, né, pensando um pouquinho na função do núcleo pedagógico, então são duas ATPCs que a gente vai focar na questão da formação. O currículo, ele é um currículo que está sendo implementado, né, a gente já teve início no passado com os cadernos dos alunos, que eram um ano de transição, então é importante que a gente faça essa formação articulada com o Centro de Mídias e com as ATPCs da EFAP, né, lembrando que a gente tem a resolução da SEDUC, a resolução 53 de 2020, né, que traz aí, né, essa importância da gente estar fazendo essa formação em ATPC e apoiando aí tanto a ATPC da escola como a ATPC da EFAP, além de estar trabalhando aí a questão da tecnologia com os professores, acompanhando as aulas do Centro de Mídias e trabalhando a questão da avaliação e do acompanhamento da aprendizagem, né. Além dessa resolução, a gente também tem a resolução, o artigo 75, né, que também fala sobre a função do núcleo pedagógico. As duas ATPCs a gente tem como foco aí o nosso currículo paulista. Uma frase para reflexão, né, então a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É uma frase de Albert Einstein, né, que a gente pode, né, fazer uma reflexão quanto à nossa aprendizagem, né, então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu passo a palavra para a Patrícia. BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Mas afinal, o que é a BNCC? Ela orienta a educação no Brasil. A educação é a peça-chave no desenvolvimento da sociedade do país. A BNCC se apoia em dois fundamentos pedagógicos: o compromisso com a educação integral e o foco no desenvolvimento de competências. Isso significa que o Brasil tem agora uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica, e coloca a educação brasileira em compasso com as demandas da educação do século XXI. E esse debate não é recente. Em 1988, a Constituição já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava que a União firmasse um pacto interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional da Educação reafirmava a necessidade de se estabelecer diretrizes pedagógicas para uma educação básica e de se criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada estado, a base recebeu a colaboração de mais de 9.000 professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do CONSED e da Undime. O trabalho foi resultado de um processo construído democraticamente. Estiveram envolvidos educadores e a sociedade. A primeira versão contou com a participação de mais de 12 milhões de contribuições,
que apoiaram a construção da segunda versão. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutiu o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada em dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, a base orienta a elaboração dos currículos das escolas públicas e privadas e também políticas para a formação de professores, a produção para material didático e também a avaliação. A parte referente à educação infantil e ensino fundamental foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, e homologada pelo MEC em dezembro de 2017. A parte referente ao ensino médio foi aprovada pelo CNE em dezembro de 2018. Uma vez homologada pelo MEC, o documento entra em vigor e as instituições de ensino terão até o ano de 2022 para se adequar à BNCC. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais a serem implementadas nas escolas de todo o país. Tem papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E o que mudou? Para as escolas, as decisões pedagógicas deverão estar voltadas para o desenvolvimento de competências. Terão a BNCC como referência para elaborar os seus currículos, sem desconsiderar as particularidades metodológicas, sociais e regionais. O projeto político e pedagógico coloca em prática esse currículo. As escolas deverão estar comprometidas com a educação integral, reconhecendo que a educação básica deve buscar a formação e o desenvolvimento humano global. E para nós professores, o que muda? Nós estamos em novos tempos, precisamos refletir sobre as nossas práticas. As propostas de ensino precisam ter como foco a promoção e o desenvolvimento das competências, das habilidades, das atitudes e valores em detrimento da antiga abordagem meramente conteudista. Embora a BNCC não defina uma metodologia de ensino, a formação integral pede o uso de metodologias ativas. Por quê? Porque elas trazem o engajamento dos estudantes. Por exemplo, para desenvolver uma habilidade, precisamos passar por processos cognitivos com diferentes níveis de complexidade, que vai desde o mais simples ao mais complexo. Antes do aluno chegar a analisar, ele precisa lembrar, reconhecer e identificar. As habilidades socioemocionais também precisam estar presentes no desenvolvimento de cada plano de aula e em todas as disciplinas. A interdisciplinaridade reduz a fragmentação do conhecimento e as divisões por matérias. E, é claro, estar em processo contínuo de formação. Isso garante o aperfeiçoamento dos saberes necessários à nossa docência e assegura a promoção de aprendizagens mais significativas. E qual é a definição de competência segundo a BNCC? É a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E na prática? Os alunos precisam utilizar os saberes que adquirirem para dar conta do seu dia a dia, respeitando princípios universais como a ética, os direitos humanos, a justiça social e a sustentabilidade ambiental. As competências mobilizam as habilidades. E como isso funciona? A BNCC estabelece para cada ano-série quais as habilidades precisam ser mobilizadas para o desenvolvimento das competências. Vamos ao exemplo. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Qual seria a habilidade? Está lá, valorizar e utilizar o conteúdo, conhecimentos historicamente construídos. As atitudes, entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar. E os valores, construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Nesse quadro, podemos observar como tudo acontece. As unidades são os grandes blocos temáticos onde estão organizados o conhecimento de cada componente. Os objetos de conhecimento são os conteúdos, conceitos e processos abordados nas habilidades, onde aparecem como o complemento do verbo. Exemplo,
valorizar e utilizar, e aí segue com o objeto de conhecimento. As habilidades dizem respeito às aprendizagens essenciais esperadas para cada disciplina e ano. São sempre iniciadas por um verbo, que explicita o processo cognitivo envolvido. No ensino médio, a BNCC está configurada de maneira a dar continuidade ao que já foi proposto e que está em vigor para as etapas iniciais da educação básica. Assim como no ensino fundamental, o ensino médio também se organiza por áreas de conhecimento, que são as linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Cada área tem suas competências específicas que devem ser desenvolvidas e aprofundadas. Essas são então as 10 competências gerais que devem guiar o trabalho em todos os anos e em todas as áreas de conhecimento. A especificidade vai aumentando conforme se avança. Cada área e componente curricular possuem suas competências específicas. Todas essas competências garantem que as aprendizagens assegurem a educação integral. São elas: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Para trabalhar por competências e habilidades, é necessário que se faça uma abordagem prévia para saber quais habilidades ou qual habilidade os alunos já contemplam em relação ao assunto que será abordado. É necessário que ele faça, primeiramente, um estudo, visando conhecer quais são as potências, quais são as habilidades que a minha turma, que aquela série, que aqueles alunos que eu irei trabalhar durante o ano letivo, que eles trazem consigo, que eles possuem. O professor precisa dominar as competências e habilidades da sua disciplina, né? Ter bem claro isso na sua mente. Ao conhecer as habilidades da área, será possível pensar em alternativas de atividades que, ao serem aplicadas, proporcionará maior engajamento do aluno em sala de aula. É importante que o professor faça uma reflexão sobre a sua prática pedagógica. O principal desafio que nós temos é transformar o conteúdo em habilidades. E a partir disso nós irmos buscando mostrar para os nossos alunos o significado, mostrar o sentido daquilo que nós estamos querendo ensinar. Eu tento potencializar a habilidade ou as habilidades de cada um através da própria vivência. A aprendizagem ela se torna significativa. O aluno ele passa a ver um significado naquilo em que ele está estudando. Não esquecendo que esse aluno, ele é o protagonista do seu processo de aprendizado. Mas também eu não posso esquecer de respeitar a individualidade do aluno, os seus saberes. E dessa forma eu vou criar o quê? Uma maior interação desses alunos. Principalmente nesse modelo que nós estamos vivendo, um modelo remoto, um modelo totalmente atípico. Por isso a reflexão ela é tão importante, porque esse trabalho não é fácil. Transformar o nosso conteúdo em habilidade, a gente tem que parar a todo momento e pensar se realmente o nosso aluno ele está conseguindo analisar aquele assunto, se ele entende, se ele consegue relacionar, por exemplo, um fato ocorrido há séculos à realidade em que ele vive hoje. Onde o aluno não tem o professor presente, porém ele precisa entender o porquê que ele está estudando aquilo, por que o professor deu aquela atividade, por que o professor passou aquele conteúdo que está aí cercado, recheado de competências e habilidades. Os educadores, como figuras importantes nesse processo, devem sempre estar se atualizando, falando a linguagem deles e trazendo inovações. Associando o saber fazer do aluno, que seria a técnica, com as tecnologias disponíveis, que seria a parte científica. Com o estudo remoto, é possível utilizar a tecnologia para aproximar e integrar alunos, uma vez que o ideal é que eles se tornem autores do processo do ensino de aprendizagem. Então, é o momento.
Por isso a reflexão ela é tão necessária nesse trabalho, porque nós precisamos ver o que está dando certo, aprimorar o que está caminhando bem e, ao mesmo tempo, deixar de lado aquelas práticas que não nos levam ao desenvolvimento dessas habilidades. A partir daí, sim, é que eu vou conseguir elaborar um plano de aula, né, com objetivos, com habilidades, com competências. E potencializando dessa forma o conhecimento do aluno sobre a habilidade que será desenvolvida. Com certeza, essa prática vai melhorar consideravelmente o desempenho escolar de cada um, gerando uma comunicação, um autoconhecimento, uma empatia e uma cooperação muito importante para os jovens de hoje, com diferentes estratégias que eu posso criar, que eu posso acrescentar no meu plano de aula. Por exemplo, uma aula invertida, uma atividade em grupo, seminários, né? E dessa forma eu vou fazer com que os alunos eles se sintam mais motivados. Muitos alunos se perguntam por que eu preciso fazer isso, né? E o professor, com a sua formação, com todos os seus estudos, ele precisa então mostrar realmente que a competência ela não é um fim, é um processo, né? A competência ela não se alcança, ela se desenvolve, né, ao longo da sua carreira escolar. Então, a partir disso, nós temos esse trabalho importantíssimo do professor, que é o mediador desse conhecimento. O aluno buscando, através do seu protagonismo, o significado, fazer sentido, vendo, enxergando o sentido daquele conteúdo na sua vida. Fazendo é o saber fazer. Legal, vocês acabaram de verificar aí os vídeos dos professores, né? Bacana ouvi-los a respeito de o que precisa do professor fazer para trabalhar por competências e habilidades. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem aqui no chat. Será que todos aprendem da mesma forma, né? Inclusive eu estou retomando uma fala que no ano passado nós fizemos essa formação lá na Unip, lembram disso? Então, será que todo mundo trabalha da mesma forma, né? Será que a gente não tem a questão das múltiplas inteligência? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito de como que nós aprendemos. Para nós iniciarmos aqui a nossa reflexão, eu vou aqui pegar a pirâmide do William Glasser. Ele foi um psicólogo americano, e de acordo com a tese dele, ele colocou mais ou menos assim uma maneira de mensurar o nosso conhecimento, né? Então, de acordo com o William Glasser, ele diz que 10% a gente tem aí para aprendizagem por meio da leitura, 20% através da escuta, 30% aqui através aí de apenas visualizar. Se eu consigo ver e ouvir, eu já atinjo aí 50%, né, dessa possibilidade de aprendizado. Mas olha que interessante, olha, 95% quando ensinamos aos outros. Então, quando eu consigo explicar, quando eu resumo, quando eu defino, quando eu elaboro alguma coisa. Aí vai para 80% quando a gente põe a mão na massa, né? Quando eu consigo me expressar por meio de interpretações, né? Conversando, fazendo uma roda de conversa, né? Relatar alguma coisa, reproduzir, aí eu vou para 70%, quando discutimos com os outros. E se a gente conseguir aí, dentro dessa pirâmide, unir tudo isso, né, durante o nosso processo de aprendizagem aí junto com os nossos estudantes? Lembrando que a gente está fazendo aqui, é claro que a gente não está prevendo 100% o ensino remoto, o ensino mediado por tecnologias, porque a gente sabe da complexidade. O que a gente está colocando aqui é de maneira geral em relação à aprendizagem, tá? Vamos colocar agora Bloom para nós retomarmos o conceito de Bloom, que eu tenho certeza que o seu coordenador pedagógico já deve ter falado sobre taxonomia de Bloom. Aliás, o Núcleo Pedagógico fez uma formação no ano passado sobre Bloom, então a gente vai apenas retomar para que a gente possa aí conduzir o nosso processo dessa aprendizagem na manhã de hoje. Taxonomia é o estudo científico responsável por determinar e classificar de maneira sistemática de diferentes coisas em categoria. Ou seja, dentro do processo cognitivo, é estruturado em níveis de complexidade. Então, quando a gente está falando de habilidades e competências, para eu
alcançar uma determinada competência, eu preciso ter estruturado inúmeras habilidades para eu chegar a ser competente. Eu tenho que ter mobilizado uma série de habilidades. E essas habilidades, ela tem níveis de complexidades distintos. Então é importante que a gente retome. Eu não consigo fazer o meu aluno analisar algo sem antes ele tenha retomado aquele conhecimento, ele identificado, ele comparado. Então é importante que a gente retome esse conceito de Bloom para nós nos organizarmos na questão do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Aqui tem uma pirâmide que vai facilitar o nosso entendimento. Lembrando, se vocês falarem assim, poxa, Wagner, não estou conseguindo ver porque está muito pequenininho. Nós mandamos esse material ontem para o e-mail das escolas. Então, todas as escolas têm esse acesso a esse material para visualizar, ok? Então, nessa pirâmide, olha que interessante, como que seria essa hierarquização da construção do pensamento? Será que é possível fazer isso? Então, primeiro, de acordo com Bloom, ele diz assim que é importante nós recordarmos, né? Então, quando a gente estrutura nossa aula por meio da sondagem dos conhecimentos prévios, eu estou fazendo o aluno retomar aquilo que ele já conhece. Porque o nosso aluno não é uma folha de papel em branco. Ele já tem os conhecimentos prévios, a sua vivência de mundo, né? Por que eu faço essa questão da sondagem prévia? Para que ele vá chegar a outro nível de complexidade, que é a compreensão, né? E aí, assim que eu retomo, que eu compreendo, para eu poder aplicar aquele conhecimento em alguma coisa. Para aí sim eu analisar. Ou seja, analisar é muito complexo, ainda mais nas ciências humanas, né? Análise, uma questão histórica de um determinado período, né? E a gente trabalha muito com essa questão do ir e vir, do presente e passado, né? Do futuro. Ou seja, é importante que a gente respeite essas hierarquizações para darmos conta desse processo. Aqui, na verdade, o ano passado nós mandamos para os professores que participaram da nossa formação, tinha um papelzinho que nós passamos para eles, que mostrava todos os verbos, né? A questão dos verbos operatórios dessas habilidades, né? Ó, o lembrar, o entender, o aplicar, analisar, o avaliar. Então, assim, o nível de complexidade. Então, eu só coloquei aqui no slide, porque como esse material ele foi mandado para as escolas, para que vocês, caso vocês não tenham isso, vocês podem dar uma olhada. Ao elaborar uma atividade, olha que interessante essas habilidades operatórias. Que tipo de verbo eu devo usar para criar uma atividade? Então, eu vou aqui inventar, organizar, hipotetizar, fazer hipótese. Olha o quão complexo é eu usar esse verbo nessa ação, dessa atividade, para que meu aluno chegue àquela habilidade, né? Então aqui, ó, na prática, o que eu posso fazer? Ó, obras, artigos, livros, caricaturas, jogos, poemas. Para eu criar algo, eu preciso passar por todo esse caminho de complexidade, tá? Que são as habilidades operatórias. E aqui também, eu tenho aqui uma outra folhinha, que ela é um pouco mais condensada, né? Que fala também desses níveis de complexidade das habilidades, ó. O ler, conhecer, que vai fazer eu lembrar, interpretar, compreender, para quê? Para eu entender. Quando eu falo relacionado a calcular, né, estou dentro da esfera do campo aplicar. Quando eu vou analisar, eu estou na esfera do resolver, e assim por diante, tá? Existe também um texto, que é o texto de referência da nossa formação, que seria interessante que vocês lessem. Né, que aí, ali ele está bem mais explicadinho. Então, assim, a gente está aqui só pincelando, retomando um conceito que vocês já trabalharam, ok? Bom, aqui eu chego no quadro de comparação das habilidades, aqui eu chego no quadro da comparação das competências específicas das ciências humanas para o ensino fundamental e para o ensino médio. Olha que interessante. O fundamental, ao longo da escolarização básica do fundamental, eu tenho que garantir, por meio das minhas habilidades de geografia, de história, que ele consiga se tornar competente. Aí eu tenho 7 competências. E normalmente as competências do fundamental, elas estão no nível de complexidade um pouquinho básico, não que seja básico, gente, não é isso, mas comparado ao ensino médio, elas são menos complexas. Porque se você for pegar aqui, ó, as competências do ensino médio, das ciências sociais, das ciências humanas e sociais aplicadas, a maioria do verbo está na esfera do analisar, ó, analisar processos políticos e econômicos sociais.
Então, por meio das habilidades de sociologia, de filosofia, de história e geografia, eu, por meio dessas habilidades, ou seja, se eu dou uma boa aula, se eu consigo garantir que esse meu aluno ele consiga ir adiante dentro do meu conteúdo, ou seja, toda habilidade pressupõe um conteúdo. Então, se eu conseguir dar conta disso, eu vou contemplar e conseguir garantir a competência número 1, que é uma competência muito complexa. E olha que interessante, no fundamental, muito se fala a questão compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Então, o nosso currículo ele está extremamente progressista, né? O nosso currículo do ensino fundamental, anos finais, que vai ser falado na parte número 2 da nossa reunião de ATPC, tá? Aqui, eu estou colocando as competências da BNCC, ou seja, é o mínimo que o meu aluno, ao longo da escolarização, ele tem que ter. Ele tem que ser competente nessas competências que estão postas na BNCC. Só para a gente fazer um resumo e uma retomada, então a BNCC ela tem 10 competências gerais, que elas serão desenvolvidas ao longo da escolarização básica. Nas ciências humanas, eu tenho 7 competências nos anos finais, então são aquelas 7 que eu coloquei no quadrinho. E para o ensino médio, eu tenho o aprofundamento dessas competências, ou seja, eu vou conseguir consolidar aquilo que eu ainda não consegui, de repente, por conta das lacunas que esses estudantes possivelmente carregarão ao longo da escolarização do fundamental, e elas serão aprofundadas no ensino médio, através, aí tem 6 competências das ciências humanas para o ensino médio. Então, eu vou passar aqui para o próximo momento, mas eu espero que todos vocês aqui leem o currículo, leem esse texto que a gente colocou nas referências, que é muito interessante para aprimorar e fomentar a questão da compreensão de trabalho por competências e habilidades. Nós temos aqui a presença de 4 professores aqui ilustres para poder falar da sua prática sobre um assunto tão importante, tão complexo, que é trabalhar por competências e habilidades. Nós temos aqui o professor de filosofia, o José Felício, da Escola Venerando Naline. Nós temos também aqui o professor de sociologia, o Bruno Gil, da Escola José Feliciano. As professoras Eliana Conquista, de geografia, da Escola Albertina Fortarel, e a professora de história, Karen Araque, do Deolinda Copelli, né? E uma coisa legal, que a Eliana e a Karen, além de professoras, também fazem parte da gestão. A Karen é professora coordenadora de área, né, da área de humanas, lá no Deolinda Copelli, e a Eliana Conquista, ela tem 2 cargos, então ela é professora no noturno no Albertina Fortarel e também professora coordenadora geral, a PCG, da Escola Conde do Paranaíba. Sejam bem-vindos vocês aqui para brilhantar aqui o nosso Café com Humanas. Ok? Eu vou aqui pedir para que vocês deem um bom dia, se apresenta rapidinho para o pessoal que está aqui assistindo a gente. Professor Bruno, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Wagner, bom dia a todos aí que estão assistindo, professores, convidados. Sou Bruno, sou professor da rede aí já vamos fazer 7 anos, sou formado em Ciências Sociais, sempre continuei a carreira acadêmica aí dentro das Ciências Sociais, e já atuei também em alguns colégios aí do Feliciano, no Barão, no João Batista, então sempre trabalhei bastante com o pessoal do noturno, né? Então, assim, tem uma vivência bem mais, assim, do ensino médio e do pessoal do noturno. Legal, professor. Seja bem-vindo, professor Felício. Bom dia, tudo bem? Muito agradecido pelo convite. Sou professor de História e Filosofia no Naline, já faz ali, acho que uns 6 anos. Comecei lá na diretoria de Caeiras, dando aula lá no Afonso Moreno. E agora a gente está aí, lutando e tentando fazer o possível para essa molecada sair com uma consciência bacana, com um aprendizado legal para seguir em frente durante toda a sua vida aí. Legal, professor. Seja bem-vinda, professora Eliana. Bom dia, obrigada pelo convite.
Sou professora de Geografia e História. Os meus 2 cargos eu me efetivei na Escola Albertina Fartarel. Aí, agora, recentemente, né, eu mudei a sede, acabou sendo transferida para o Conde. Eu estou na gestão do Conde como PCG há 3 anos, completa agora em agosto, mas já estou no Conde também como professora. Eu ingressei lá como professora, fui, na época, né, não era por ingresso, a gente, pela entrevista e tal. Já faz 6 anos que eu estou lá, e na Albertina eu fiquei um tempo afastada, o meu segundo cargo, já tenho 9 anos também, estou indo para o 9º ano, sempre foi na Albertina, eu fiquei afastada, fui para a Escola Napoleão Maia, esse ano eu voltei também, e sempre com Geografia no Noturno, que é o meu público hoje, coordenadora de uma escola que é só ensino médio, é o perfil aí da moçadinha que eu tenho essa facilidade, vamos dizer assim, que eu gosto bastante. Legal. Seja bem-vinda também, professora Karen. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu também sou professora de História. Eu fiquei... Nossa, eu vou ser a mais velhinha de todo mundo aí, 20 anos no Benedito Arruda. Estou há 3 no Deolinda e comecei esse ano como PCA também, além de professora de História. Que legal. Vamos começar com uma primeira pergunta para esquentar esse tema que é tão importante, né, a respeito das competências e habilidades. Karen, o que você, na sua prática, o que você entende por competências e habilidade? Na prática, que é o mais complicado para nós professores, é conseguir deixar o aluno fazer sem a gente fazer por ele. Isso que eu acho que é o mais complicado para nós professores. Você só trabalha competência e habilidade se deixar o aluno fazer. E você, Felício? Cara, quando a gente vê as definições, né, tem aquela a definição do Vasco Moreto, né, que habilidades é saber fazer, né? Então a gente tem que levar a molecada a eles entenderem que quem precisa fazer são eles. A gente está ali para poder ajudá-los a constituir, né, a formar esse conjunto de habilidades ali, né, para que ele tenha essa competência, que ele consiga sintetizar, correlacionar as ideias, identificar, né, fazer todo aquele processo. Mas eu sou da prerrogativa, assim, a molecada tem que pôr a mão na massa. Se a gente ficar só falando com eles ali, socando atividade da molecada, não flui. Concordo com a Karen. Ou a gente ensina essa molecada, e não é nem na perspectiva construtivista, né? Não é discutir se é kantiana, se é marxista, não é isso. É de fazer a molecada se sentir parte do processo, né? Eles têm que se sentir parte do processo, não é o professor que toma conta, né? Eles têm que se sentir parte desse processo que está acontecendo. Legal. E para você, Eliana Conquista? Como os colegas já falaram, assim, eu acho que a gente tem que, né, aquela pedagogia bancária, né, do Paulo Freire, hoje já não dá mais, né? Hoje não é só depositar os conteúdos nos meninos, e a definição de habilidades é o saber fazer, não nós por eles, né? Aí eu acho que vai da nossa parte como que eu faço esse menino fazer, né, para desenvolver habilidades, para atingir uma macro competência. Nós mobilizarmos diversos recursos, né? E aí, assim, eu acho que nessa época que a gente está de suspensão é bem difícil também, eu acho que nem sala de aula já é difícil, né? Mobilizar diversos recursos para eles entenderem que eles têm que fazer para eles chegarem a uma determinada competência. Agora, a distância, então, está bem, assim, está bem mais difícil, mas aí, a gente está aprendendo, a gente tenta, que nem eu costumo brincar, e as professoras não gostam, os professores de exatas, eu falo 100% não existe, né? Aí os professores de exatas, eles brigam comigo, existe sim, eu falo, não existe, eu nunca vou conseguir, né, fazer essa ação, atingir 100% dos meus alunos, mas a gente tenta, eu acho que a nossa função é compreender o que são competências e habilidades, como que eu coloco isso em prática e tentar, né? Aí, se a gente for conseguir, já é um outro episódio, né? Um outro passo. Mas eu acho que está sendo, principalmente nessa fase, eu acho que essa fase veio para agregar muito para a gente. Hoje eu vejo a forma com que eu estou lecionando, eu melhorei as minhas aulas, inclusive nessa de mobilizar recursos para eu desenvolver habilidades, eu estou aprendendo, bacana, ainda acho que, né, um eterno aprendizado para todo mundo, e agora veio mais ainda
A hora que a gente estava acomodado, achando que estava, mudou tudo, né? Então, eu acho que é um eterno aprendizado para todos, mas eu acho que, assim, é o fim da pedagogia bancária aí, e é o colocar, saber fazer. Quem? Eles têm que fazer. Legal. Bruno, gostaria de complementar a resposta dos colegas? Eu acho que, assim, a gente trabalhar sempre essa autonomia, né, sempre com a ideia da autonomia com nossos alunos, e saber que eles são capazes de mostrar isso, né? Acho que a grande questão, por exemplo, que assim, você vê um pouco do pessoal do noturno, às vezes, é o pessoal, eles têm um pouco da insegurança de serem capazes, né, de terem habilidade para, né? Então, sempre tentar trabalhar isso, voltando, demonstrando que isso eles são capazes, né? Eles são competentes a partir das habilidades que eles detêm ali, que isso pode, de alguma maneira, ser trabalhado para melhorar, né? Então, assim, não perdendo de vista essa questão da autonomia, sempre, claro. Eu gostaria que vocês discorressem um pouquinho, falassem, vocês enxergam isso na prática de vocês como um grande desafio? Se você fosse medir o seu desempenho nisso. Eu acho assim que é difícil a gente ficar fora desse norte, né? Assim, se a gente for utilizar materiais, assim, a gente pegar os materiais para a gente nortear nossos conteúdos, né? E eu acho importante a gente ter o norte dessas habilidades até para a gente ter o discernimento do que a gente está querendo com a nossa aula, assim, né? Acho que não tem como ficar muito fora dessas questões, até para a gente atingir essas competências, a gente tem que ter noção os meios das habilidades que a gente vai trabalhar com os alunos e ter consciência disso, assim, né? Se eu fosse me avaliar assim, eu acho que, sei lá, vamos colocar assim, a gente tem que, no mínimo, uns 70%, 60% tem que ser norteado por isso, né? Aí os outros meios, os mecanismos que a gente tem aqui que mobilizar para isso, a gente consegue completar essa porcentagem aí, né? Aí a gente pode, sim, ter um rol, principalmente hoje, assim, a gente longe aí, essas outras tecnologias que a gente conseguiu adquirir, a gente consegue tentar elucidar essas habilidades, né? Eu gosto assim, né? Sempre que eu vou preparar as minhas aulas, eu preparo a partir das habilidades, né? Eu vou em cima das habilidades. Aí eu transformo a habilidade numa pergunta, né? Para mim mesma. Como que eu faço como que eu iria responder aquilo ali? Então, quais recursos eu teria que mobilizar, que eu teria que analisar para eu conseguir fazer aquela habilidade como se fosse uma pergunta. Eu gosto de fazer sempre isso. E eu acho que para a gente desenvolver na sala, eu acho que parte muito também do nosso, como que eu ofereço isso para o meu menino, né? Eu vou ficar falando para ele assim, vamos, né, ali decorar datas, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, ou eu vou falar dos fatos, para ele ver que é muito mais legal os fatos, e aí o menino se debruçar mais. Ele compreendendo, na cabecinha dele, né, vai ter uma ordem cronológica aí, a hora que ele entende. Então, eu acho que vai muito disso. Eu pego para preparar as minhas aulas, eu parto das habilidades como umas perguntas para mim. Quais recursos eu teria que mobilizar para saber responder isso? Posso falar? Claro. Então, eu gostei da fala, eu também começo o pessoal fala que é ao contrário, né? Eu pego a habilidade, aí eu vou estudar essa habilidade, aquela taxonomia de Bloom, né? Aquilo ali é guia para fazer trabalhar com a habilidade, para saber onde que tá, né? Porque de repente é uma última e você não trabalhou a primeira, não adianta você começar da última. Então, ver onde tá. E aí, a partir disso, eu já penso no que eu vou avaliar para saber se o aluno chegou naquilo. Então, eu começo o contrário, pela avaliação. E daí, da avaliação, que eu vou preparar o que eu tenho que dar para esse menino para ele conseguir chegar nessa avaliação, responder essa avaliação. Eu aprendi isso num curso da Nova Escola até, e eu achei muito interessante. E depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter mais facilidade de montar as aulas. Começar pensando já no objetivo é aquilo que a gente fala teoricamente aqui, né? Precisa ter uma intencionalidade, precisa ter justamente isso, né? Isso. A minha intenção é fazer que ele desenvolva aquela habilidade, então eu vou, naquele objetivo, o que eu tenho que fazer? Muito legal a fala de vocês. Felício? Então, na questão das habilidades e de pensá-las, eu tenho eu acho que funciona um pouquinho mais naquela questão de entender o que eles são capazes de fazer, né? De você poder conversar com eles
e poder versar sobre o que eles estão dispostos a desenvolver naquele momento, até na perspectiva de quando a gente vê um tipo de avaliação que vai ser proposta, né? Quando a gente fala de escola pública, não que não nas instituições privadas isso não ocorra, mas a gente identifica essas maiores diferenças nas capacidades e nas habilidades de cada um na escola pública, né? A gente tem um perfil muito variado dentro da sala de aula. E o que eu acho bacana é que isso aqui a gente acaba discorrendo depois aí sobre falar sobre o currículo paulista, mas de pensar a transversalidade dos assuntos que serão tratados na aula, sabe? De pensar assim, quais são as outras possibilidades, porque tem aquele cara tem aquele aluno, aquela aluna que ele pode ir até com a sua cara, ele te adora, mas na hora que você fala da atividade de história, ou a gente vai falar sobre filosofia, então vamos dar uma pensadinha aí em quem foi Stuart Mill. Nossa, eles acham super complexo, né? Rola aquele preconceito. Mas ver quais as habilidades que aqueles indivíduos eles podem propor para nós ali. Será que ele é muito bom na escrita, na construção? Será que ele é muito melhor numa construção física, né? Apesar de eu considerar a matemática muito abstrata, nessa construção concreta ele vai muito bem. Mas na filosofia, que tem esse aspecto também abstrato, para ele é muito mais complicado ele expor. Então, tentar ver essas habilidades dentro daquela perspectiva de multi-inteligências, né? Quais são as várias inteligências disponíveis ali para que a gente possa trabalhar com aqueles indivíduos. E eu penso assim, eu tenho que começar por mim. Eu, quando era garoto, eu detestava escola, né? E eu acho que de tanto eu reclamar, por algum acaso, universo, castigo, karma, sei lá o nome que cada um quiser dar, eu tô dentro da escola dando aula. Então, por vezes, a gente se vê repetindo aquele padrão e fala, caramba, como eu sou chato, cara, deixa eu mudar isso, né? Então, acho que é nisso que a gente tem que ver, assim, olhar um pouquinho para nós, ver essa funcionalidade do que é o processo de autoconhecimento, para ver o que aquilo é viável para mim. Então, eu penso mais nessa possibilidade de discutir as habilidades a partir daquele, não é nem do conhecimento prévio em si, né, mas daquilo que eles estão dispostos a desenvolver e tentar, de alguma maneira, contornar, né, aqueles obstáculos que a gente gera, né, a gente mesmo cria muitas vezes obstáculos e eles também criam esses obstáculos, né, movimento de resistência. Então, quem sabe dentro dessas habilidades construir que eles possam ter uma resistência mais embaçada, né, que ela possa ser bem construída, mais elaborada. Como a gente fazer essa funcionalidade rolar assim, sem romantizar. Para mim, a filosofia e história, eu acho que a gente acaba tendo um pouquinho mais de liberdade, diferentemente do professor de português e matemática, que tem algumas outras exigências, né, que não cabem para nós, né, que cabem também, talvez, em algum momento, mas que, felizmente ou infelizmente, as AAPs e as diagnósticas não estão chegando na nossa porta ainda. Na verdade, assim, a gente trabalha com a questão teórica, né, é importante também a gente saber, sempre atrelar, né, a prática com a teoria. De fato, né, a gente, como professor, pode estar fazendo para que realmente a gente trabalhe habilidades, para fazer com que o aluno coloque a mão na massa, né? Então, o que eu tenho que fazer lá com o aluno, ou além do que vocês já falaram, para a gente desenvolver essas habilidades? Eu também utilizo um pouco dessa estratégia das professoras que, né, tinham falado de um pouco de uma engenharia reversa, né? Então, pego lá da habilidade, pergunto, e aí, a partir disso, eu vou montar como que eu quero chegar naquilo. E para a prática mesmo de como fazer, eu sempre tento fazer alguma coisa literalmente prática com eles, assim, né? Então sempre eles vão ter que me produzir alguma coisa, seja que nem agora, eles estão muitas vezes entregando, que nem a aula que eu mandei vai falar sobre socialização, algumas pessoas mandaram desenho, alguns mandaram para os vídeos, outros escolheram, por exemplo, recortaram de revistas, as coisas. Então, eu sempre tento, de alguma maneira, abrir esse leque de possibilidades, e aí também concordando com o Felício, de o que eles podem produzir, né? Às vezes tem um cara que desenha muito na aula, e aí ele consegue fazer tudo que se quiser na aula, ele desenha. Então, também valorizar isso, né? Muitas vezes a gente fica preso naqueles métodos de avaliação, sei lá, a provinha, aquele trabalho que não entregou aquilo, e a gente perde um pouco dessa própria participação dos alunos nessas habilidades conjuntas que eles têm, que muitas vezes o desenho não tem literalmente a ver com a sociologia, mas por meio do desenho ele consegue ali transformar aquela aula, aquilo que eu transmiti para ele em algo legal, né? Ali ele consegue absorver, né? Tentar abrir nosso leque, assim, de mecanismos, né? Então, valorizar isso também. Hoje em dia a gente fala muito de metodologias ativas, né? Não sei se o Felício gostaria de colocar alguma coisa.
Eu também sou metido a escritor, né? Então tem livro meu aqui, então eu faço minha propaganda aqui, né? E eu sou ilustrador, sempre curti desenhar, né? Então eu tava sentadinho na aula, ali, o professor explicando, eu tava desenhando. Às Depois vezes você nem... manda pra gente o link pra gente divulgar isso aí, esse trabalho, que a gente valoriza bastante. Eu mando, tem uns projetos gratuitos aqui, tem esse, tem outro que tá ali atrás, que aí o pessoal pode baixar o e-book gratuito para poder ler nessa quarentena. E o mais legal são esses dos alunos, ó. Esses daqui foram os meus alunos que produziram. Então, o que a gente pensa a respeito dessa perspectiva? Pô, se eu escrevo, se eu consigo publicar meu livro, vender, as pessoas gostarem e ter uma certa participação, isso para eles é algo que fosse, para mim já era muito distante, eu já pensava nisso de uma maneira muito distante. E para eles também ficou de uma coisa assim, falando, nossa, o professor escreve, nossa, então fica aquela coisa, né? Ou o professor é louco ou ele é muito inteligente. Mas mostrar para eles, e isso quem proporciona a editora, né? Que para a gente fazer um trabalho desse custa caríssimo, mas foi uma doação da editora para que isso pudesse ser mobilizado, ser feito. E a gente vê as atividades, eles produzem muitas coisas legais. Só que o que ocorre, né, nessa questão de pensar o interesse do aluno e da família em relação à escola, em ele produzir algo. Participando desse trabalho foi de forma voluntária, isso não era para nota. Não estava valendo nota. Para tirar desse condicionamento, né? Aquela coisa assim de falar, você faz isso ou não. Mas eles produzem muitas coisas bacanas. Então, pensando naquela prerrogativa, ele sabe fazer alguma coisa bem. Todo mundo sabe fazer alguma coisa bem. Então, a escola, eu acho que isso se perdeu, isso né, a meia-culpa, a gente tem parte nisso, de não conseguir identificar ou de oferecer novos caminhos para o aluno. Muitas vezes a gente fica focado em trabalhar as habilidades ali dentro daquela avaliação, dentro daquela atividade. Mas que a gente pudesse pensar essas habilidades em como ele vai desenvolver para o futuro dele, em outras propostas. Então, se ele vai querer fazer faculdade ou não, se quer ser desenhista, engenheiro, mecânico. E uma isso é uma crítica minha, isso é uma crítica pessoal. Eu acho que a única coisa que o governo tem acertado na questão educacional é o oferecimento dessas disciplinas novas, de eletivas, de projeto de vida, que já vem sendo trabalhadas nas escolas de tempo integral, e eu tenho alguns colegas que trabalham, me parece que isso tem funcionado muito bem nas escolas de tempo integral, e isso chegar até a escola pública, tudo bem que ainda não chega completo, isso ainda está se construindo, mas é uma baita de uma oportunidade desses caminhos serem vistos. Esses projetos, né, que eu já tinha comentado com vocês, ou que surgem, foram feitos fora dessas disciplinas. Então, esses livros, quando eles escreveram, foi uma oportunidade de muitos ali desabafarem. É quase um estudo antropológico, poder ler e conhecer os alunos, para que a gente possa saber o que eles são capazes de fazer. Então, é muito bacana você ver tudo aquilo que muitas vezes a gente corrige, né, na principal aula de sociologia, filosofia, que eles produzem um texto, faz aquela análise, a discussão, vamos pensar numa construção argumentativa coerente, embasada, a gente corrige e devolve para o aluno. Ele joga fora, mas o quão importante é chegar fora da escola e a gente poder fazer um evento de lançamento e esses alunos poderem partilhar com outros escritores mais renomados, mais conhecidos, um momento desse. Ele vê que ele é capaz de fazer algo além dos muros da escola. Essas novas disciplinas, elas dão a oportunidade do que o aluno faz ser capaz de ser visto fora da escola. Num processo de autoafirmação, que é a adolescência, né, que é o período de autoafirmação, é importante para eles serem reconhecidos naquilo que eles são capazes de fazer. Fazer com que eles se mobilizem, que eles atuem, com que eles produzam algo que possa ser visto fora da escola por outras pessoas, isso vale muito para esse processo de aprendizado. Estímulos que todo esse movimento proporciona, de outras pessoas poderem ver o que eles fazem e como eles fazem bem, a gente tem que tomar bastante cuidado quando vai levar a cabo esses trabalhos, né, que outras pessoas verão, para poder trabalhar essa questão da resiliência e deixar com que esse trabalho seja bem feito, para que não tenha espaço para críticas negativas, e tudo aquilo que de algum momento seja colocado como algo negativo, possa ser compreendido como não é de responsabilidade dele aquilo que deu errado, porque é um processo de aprendizado e ele tem que entender que todos nós estamos em processo. Basicamente, é essa ideia de poder, que eu tentei colocar esse conceito de habilidades e de percepções do que eles vão ter dessas habilidades dentro dos trabalhos que eles vêm desenvolvendo. Bem colocado, acho que o reconhecimento é fundamental, que a gente seja reconhecido, ainda mais os alunos, né, que o professor falou, estão numa fase aí de
né, de construção, então acho que todo mundo se sente, né, muito bem com a união e com a formação e com o reconhecimento, né. E você falou também, além da construção né, de todo assim, dos livros, dos desenhos e tudo que eles constroem, também essa questão de trabalhar com as habilidades socioemocionais, né? Então, não, você vai fazer isso por causa da nota, né? Não. Então, assim, deles entenderem que, né, não é por causa da nota, a aprendizagem é fundamental. Então, esses também são as habilidades socioemocionais, né? A minha maior, assim, eu acho que o meu maior desafio é desenvolver competências e habilidades na terceira série do noturno com uma aula só. Concordo. Eu acho que é assim, terrível. Sou mágica, entendeu? E aí, assim, quando meus 2 cargos estavam na Albertina, eu era coordenadora na Albertina e professora também, coordenadora do Fundamental, na época, né, comportavam 2 coordenadores e tal. E aí eu era professora do ensino médio, coordenadora do Fundamental e professora. Para casar o horário, o acúmulo, eu acabei tendo que ficar com umas aulas do ensino médio no período da manhã. E aí, no período da manhã, tinham 2 aulas de geografia no terceiro. Eu nunca tinha enfrentado aquilo. Eu sei que, assim, a setembro eu tinha terminado o currículo anual. Porque, assim, eu vinha de um ritmo de noturno, uma aula só, né? Que quando eu me vi com 2 aulas, eu achei que eu estava ali, né? Milionária, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que fazer com tanto tempo, né? Porque, assim, não é fácil o noturno, é o mesmo currículo do diurno, e você desenvolver as habilidades, eu confesso que hoje, remotamente, eu acho que eu consigo desenvolver melhor as habilidades do terceiro, porque eu consigo mobilizar mais recursos hoje, remotamente, do que ali. Hoje eu consigo gravar uma videoaula no YouTube, eu indico outras videoaulas para os meus alunos, eu monto slide, eu indico leitura de texto, eu indico a resolução do caderno do aluno, peço a total dedicação à tabela tal, ao texto X que está lá na apostila. Então, hoje, remotamente, eu acho que as habilidades do noturno, do terceiro, eu estou conseguindo desenvolver melhor. O que eu faço no presencial? No terceiro, né? Faço muitas, assim, adaptações. Eu vou adaptando, que nem outro material, tinha, eu acho que uma sequência didática um pouco mais explícita, né? Nesse eu acho que já mais, não é tão engessado. Só que aí eu adaptava, e eu acho que, assim, esse é o meu desafio pessoal como professora, o terceiro do noturno, mas eu adoro o currículo do noturno, gosto muito, é um assunto que eu me identifico, que eu gosto de estudar. E aí eu penso, enquanto professora, que muitas vezes a gente acha que a tecnologia facilita, óbvio, ajuda, mas não é a única que faz com que a gente consiga mobilizar aí, fazer com que os meninos passem a sentir parte do processo e eles queiram fazer. Tem muitos outros recursos que a gente consegue mobilizar, mesmo sem tecnologia, porque a gente sabe que a realidade de muitas escolas, né, que não são todas, que tem uma lousa digital, que tem uma sala de um acesso montado, que tem um data show, que nem hoje eu falo, eu sou privilegiada, em todas as escolas que eu passei aqui em Jundiaí, eu só me efetivei aqui, eu sou de Rio Preto, mas assim, eu vim para cá como efetiva, todas as escolas que eu passei, eu não posso reclamar, falar, nossa, né, eu não tenho isso. Não, todas eu tive, tanto respaldo de gestão, de coordenação, e sempre tive uma comunidade bacana, então eu não tenho do que reclamar com relação ao uso de tecnologia, que todas as escolas que eu passei, isso sempre teve. Mas eu acho que a gente fica muito, né, fechado nisso. Para eu desenvolver, para eu ter uma aula atrativa, tem que ter tecnologia. E não necessariamente, eu acho que não. Eu ainda penso que para desenvolver as habilidades, eu tenho que mobilizar recursos, né? Para colocar o menino para fazer, né? Então, mas que recursos? Pode ser um texto, pode ser uma pilha de atlas que eu leve para a sala de aula, que de repente esteja desatualizado, né? Porque está sempre mudando, mas eu tenho uma pilha de atlas, eu tenho um monte de revistas para fazer o recorte, igual o Bruno falou, que muitos apresentaram por colagem.
eu tenho outros recursos que não sejam os tecnológicos para eu fazer o menino colocar a mão na massa e ele desenvolver habilidades para ele chegar numa determinada competência. Eu penso dessa forma. Eu me recordo também que sociologia enfrenta o mesmo problema no noturno, né? Então, chega o segundo ano, você tem uma aula só de sociologia, e era um parto, né? Porque você vinha com aquela ideia planejada para as 2 aulas, com todos os segundos, chegava só o segundo C, você tem que adaptar tudo isso. E uma coisa interessante que você falou aí do formato, né? Eu tenho uma experiência que eu chegava na sala antes deles, eu ia para a escola um pouco mais cedo, e arrumava toda a sala. Então, eu tirava aquele formato enfileirado, colocava um de frente para o outro e já deixava 3 livros em cada estande, assim, porque eles chegavam e era muito rápido. E eles chegavam, a gente já começava a trabalhar o texto, a discussão, falava, gente, vocês têm que me ajudar aqui, nós vamos fazer juntos. E eu vou dizer para vocês que a receptividade dos alunos, ela aumenta muito quando você faz com que eles sintam que eles estão fazendo, eles estão construindo, né? Aí... Desculpa, Léo, só te perguntar. Pode falar. A aula do terceiro, do noturno, uma aula só, que assim, eu não me desgasto nada, eu não tenho que falar, fica quieto, fica quieto. Tem já os meus guardiões ali, que eles ficam assim, ela só tem, noturno, 45 minutos, ela só tem 45 minutos, ela só tem 45 minutos. Então, eu não paro nem para chamar atenção, porque eu tenho sempre um que senta próximo, eles ficam cronometrando a minha fala, professora, falta 5 minutos, professora, falta 4 minutos. Eu sempre tenho esses ajudantes, então assim, eu não tenho desgaste nenhum no terceiro noturno, porque eles valorizam esse pouco tempo. Eu gosto bastante. Ô, Karen, aí só faltou você, quer fazer uma complementação? Se você fizer, eu gostaria só de perguntar uma coisinha. Nesses tempos de pandemia, essas atividades, elas são possíveis também, não são? Ela tá mais difícil agora, porque por causa da distância, mas assim, que falar de mobilizar, eu sempre tento mobilizar coisas que os alunos gostem, porque qual está sendo a maior dificuldade hoje? É atrair esses alunos para que eles façam, que eles participem. Então, a minha aula é mais do que eles gostariam, do que realmente aquilo que eu, como professora de história de 20 anos, queria passar. Que até a aula que eu mandei para vocês, é assim, eu comecei a falar de Grécia falando de Cavaleiros do Zodíaco. Então, é uma coisa assim... Por quê? Porque aí, coisas que eles gostam, e aí eles, nossa, verdade, eu falei, de onde que tem Grécia, né? Eles começaram a falar, né, Percy Jackson, que eles gostam, eu falei, não, tem um anime, vocês não lembram do anime? Daí eu pus a abertura do Cavaleiros do Zodíaco, nossa, é verdade, então chamou a atenção deles. Então, sempre partir, mobilizar, principalmente nessa época da distância, tentar atrair esse aluno para que ele faça. Então, você cria toda a coisa, né? Aquela coisa do que ele gosta, para ele pegar e resolver querer entender o porquê, para a gente chegar na habilidade. Está tendo um caminho mais distante da habilidade de só fazer a pergunta agora. É um longo caminho. Mas chega, eles conseguem chegar. No final, eles chegam. Só que agora o caminho está sendo diferente. Dentro do ensino noturno, que muitas vezes é colocado de uma forma pejorativa, o ensino do noturno é assim, é assado. Legal que tem professores aqui que estão no ensino noturno e tem uma excelente prática para poder mostrar para a nossa rede. E uma coisa legal que eu achei bacana que o Felício falou, que é nós potencializarmos as múltiplas inteligências, né? Tem gente que é sinestésico, eu sou mais ou menos esse, eu sou desse. Se você me falar... Assim, eu lembro do meu pai, às vezes, fazendo desenho de reforma da casa. Meu pai não teve muita instrução, ele terminou a antiga 8ª série, mas ele era um ótimo engenheiro, né? Ele desenhava tal, e eu olhava aquele desenho, eu achava tão abstrato, eu falei, eu não sei, eu só vou saber quando eu ver o tijolo subir. Então, assim, eu acho que cada um, né, por meio da música, por meio da artes, por meio da questão do poema, a gente pode ensinar os nossos estudantes desenvolvendo as múltiplas inteligências, não é? Então é bacana, e isso foi contemplado de uma certa forma na fala de cada um dos nossos colegas que estão aqui com a gente hoje. Agora eu vou passar a palavra para o PCNP Laércio. Nós vamos trazer um pouco para a prática, fazendo este recorte, por uma questão de tempo, e aí o Laércio vai conduzir essa análise da aula, né, de um trecho, né, de um momento com ele e os alunos dele na escola dele, ok? Passa a palavra para você, Laércio.
Fala galera, beleza? Então é o seguinte, essa daqui é a atividade 1 e 2 que vocês vão fazer relacionada ainda a essas aulas que estavam fazendo do Centro de Mídias. Essa atividade ela é dividida em duas partes. A primeira a delas que vocês vão fazer é uma pesquisa de algumas informações que eu coloquei no cabeçalho aqui desse formulário para vocês pesquisarem. São 3 perguntas, são 3 então coisas que vocês devem pesquisar. E uma segunda fase que vocês têm que fazer o quê? Também pesquisar, mas não as características que eu pedi aqui, mas vocês vão pesquisar imagens e vídeos que representem esses movimentos sociais. Então vocês vão pegar, a partir do momento que vocês pesquisarem quais tipos de movimento ocorrem aqui no Brasil, vocês vão poder então escolher um deles e fazer uma pesquisa baseada no quê? Num vídeo que pode ser do YouTube, você pode me mandar um link desse vídeo que você utilizou, ou imagens desse grupo que você pesquisou e que você se interessou. E depois aqui o que você vai fazer? Pegar esses links e colar aqui na última parte, tanto do vídeo ou das imagens que vocês colocarem, como também vocês vão ter um espaço ali para vocês descreverem esse grupo. Então faz parte da avaliação vocês descreverem quais são as características desse grupo, o que eles buscam, quais foram os avanços políticos que esse grupo teve. Então, assim você consegue, depois disso, enviar todas essas informações. Então, assim, um aviso que eu dou para vocês. Olhem primeiramente o que vocês têm que fazer, anotem no caderno as informações que vocês precisam. Então, a primeira, a segunda e a terceira pergunta, anotem no caderno, façam a pesquisa das imagens do vídeo, guardem esse link e depois vocês vêm aqui e preenchem esse formulário, beleza? Então, assim, não conseguindo, vocês sabem onde me achar. Estou no grupo com vocês e também tem o e-mail, beleza? Um abraço aí a todos. A gente acabou sendo empurrado, né, para desenvolver essa habilidade em nós mesmos, né? Porque você já se imaginou fazendo vídeo dessa maneira, Bruno? Não, dessa maneira assim não. Sim, tenho tentado fazer algumas coisas. Antes eu fazia alguns vídeos, mas era só com a voz. Então, assim, às vezes eu ia explicando algumas coisas, era só, se gravava a voz, alguma coisa. Mas aí eu comecei também a perceber que falta um pouco dessa presença mesmo, de verem assim, né? De ter essa questão disso. Os alunos começaram a pressionar um pouco esse tipo de coisa. Então aí eu comecei a gravar um pouco do outro, né, que eu tinha dado para vocês também, eu já aprimorei um pouco mais. Então eu comecei a fazer a aula em si, assim, explicar um pouco das coisas, e aí eu comecei a me soltar um pouco. Então é uma questão que vai também um pouco mais pessoal também, de ter essa habilidade, né? Eu queria que você falasse para nós, quando você faz uma chamadinha como essa aqui, eu achei fantástico, dá para perceber nela e qual a intenção que você tem, qual é a habilidade que você procura desenvolver no aluno. Então, essa habilidade, essa é uma aula de terceiro ano, né? Eu tentei voltar, o Centro de Mídias está trabalhando desde esse começo do segundo bimestre, então o tema dos movimentos sociais, eles estão trabalhando por grupos, né? Então, eles foram dividindo os temas, e eu quis, por ser no terceiro ano, num noturno, a gente tem, e aí pegando um pouco do gancho que as professoras falaram, a gente tem que juntar um pouco de habilidades nas mesmas coisas. Então a gente tem que ver um pouco as habilidades que são parecidas, correlatas, e tentar juntar elas numa atividade que contemple elas. Então, por exemplo, assim, nesse terceiro ano, que ali a habilidade era falar, conhecer os movimentos sociais, entender o que é um movimento social, quais são os movimentos que acontecem aqui no Brasil. Então, eu tentei fazer com que eles, a partir das explicações que eu já tinha dado em outras aulas, por exemplo, que eu tinha feito com eles, eu tinha feito uma live explicando um pouco, retomando essas questões dos movimentos sociais, junto com as questões do Centro de Mídias. Então, a partir daquilo, eu quis deixar livre para eles escolherem, né, assim, escolherem o que eles poderiam pesquisar, e eu só condicionei o mecanismo, né? Então, o mecanismo que eles tinham era um formulário, na verdade, né? Como eu estou fazendo algumas aulas assim, eu explico no vídeo a atividade, então eu falo o que eu estou querendo na atividade, como que eles vão fazer, qual é o mecanismo. Esse vídeo aí, ele tem um card que você clica, assim, ele vai direto para a atividade. Então, assim, eu tentei fazer um pouco, ter essa prática um pouco de facilitar para eles os mecanismos e tentar, assim, ser o mais objetivo, né? Assim, nesse sentido, para também não ser uma atividade maçante, né? Que é uma coisa que também os alunos, assim, tendem a ter um pouco de resistência agora nesse tempo, que é uma questão de você dar atividades muito complexas que eles tenham que fazer e acabam por não fazendo e resistindo a isso, né? Então, você, de alguma maneira, ali, tornando um pouco mais pessoal essa relação da aula ali, da atividade, você consegue um pouco das pessoas se tocarem no sentido de estarem mais abertas para isso, né?
Eu pensei nesse sentido de gravar um vídeo, de fazer uma chamada. E até a outra aula eu fiz só uma chamada para aula, né? Então, sabe aquelas chamadas meio que de propaganda, né? Você está querendo saber isso? Vem aqui, tal hora entra, entendeu? Então, Legal. é uma das táticas aí que, sim. E instiga a curiosidade, né? Tá na hora de você monetizar seu canal já, cara. Tá indo bem, já curti já, ó, tá vendo? Já começa a pensar nisso já, ficou bacana. Eu ia falar a mesma coisa, tem gente que tá se descobrindo youtuber sem saber. Agora é Profetuber, a nossa profissão é Profetuber. Boa essa. Sim, legal a chamada, porque deixa claro, né? Por exemplo, ali eu percebo que o aluno ele vai ter que, de alguma forma, identificar já de início os movimentos sociais. E isso já é trabalhar a habilidade, ou seja, ele vai ter que olhar no YouTube, ou olhar no Wikipédia, que for. As pessoas têm um preconceito com Wikipédia, e eu estava vendo, né? Eu até ensinei, outro dia eu levei meus alunos para a sala do acesso, falei assim, vamos lá, vamos fazer um trabalho acadêmico. Aí, o primeiro site que aparece, sempre, Wikipédia. Aí, falei, abre aí. Ah, professor, mas a professora de não sei o que falou que não pode tirar daqui. Eu falei, não, mas você não vai olhar, você não vai copiar isso aí. Você vai usar isso aí como fonte de pesquisa. Olha o texto. Aí falei para eles, vai, desce. Ele foi descendo, chegou na bibliografia. Aí eu expliquei para ele o conceito de bibliografia e falei, olha da onde os caras tiram as informações. Então, você, se quiser dar uma lida rápida aí no Wikipédia, você vai entender o geralzão e ali você tem as informações específicas. É assim que a gente aprende. Aí falei isso, nossa, todo mundo agora vai lá, já vai, abre, já vai tentando, já vai logo lá embaixo no fundo lá, tentando encontrar as informações. Então eu consigo enxergar nessa chamada que você fez do vídeo aí, claramente isso, né? Que o aluno ele já começa identificando. Ele tem que identificar, lembrar do conceito, né? Você deve ter dado uma aula antes explicando o conceito de movimentos sociais e tudo mais, e isso, né, vai puxando na memória dele, de maneira que vai sedimentando o conhecimento. Eu achei fantástico, cara. Muito bom mesmo. Complementar aí essa questão que você disse do Wikipédia, assim, também, acho que é legal a gente trabalhar, nós que somos das humanas, assim, com nossos alunos, a questão de como pesquisar, né? Aonde pesquisar, o que é uma informação, como a gente transformar uma informação num conhecimento. Então, porque o Wikipédia, ele tem informações adoidado, mas isso não quer dizer que aquilo é estritamente um conhecimento. Então, dar a habilidade para ele saber que tem que pesquisar também no Wikipédia, essa abertura dele, mas que as informações que estão ali vão ser apenas ferramentas para ele construir, por exemplo, um argumento, ou ele construir uma ideia, ele construir um pensamento que ele consiga depois. E é esse que é o negócio, que é o segredo da coisa, não é nem o tema ou o que ele vai produzir, mas o processo com que ele chega naquilo, né? E essas palavras suas demonstram justamente a questão da habilidade. Ele vai para uma habilidade posterior, que é argumentar. Ele vai sedimentar aquele conhecimento para depois construir o seu próprio argumento. Aí sim é que ele transforma todas aquelas informações em informação da maneira como ele pensa aquele assunto. De parabéns mesmo pelo seu trabalho. Eu vou passar a Patrícia, porque a gente vai ter mais conversas ainda, né? Dá vontade de ficar conversando sem parar aqui, mas vamos lá. Vai. Bom, o professor Felício, ele falou do livro dele, mas eu vou fazer sim a propaganda, porque quando veio o nome dele como convidado, eu resolvi pesquisar um pouco, né, dos trabalhos dele, e ele é um escritor, né, ele tem um livro intitulado Solstício da Alma, que é uma coletânea de textos em prosa e poesia de diversos escritores, bem interessantes. Eu fui conhecer um pouco esse trabalho, e ele desenvolve, né, um trabalho muito legal junto aos alunos. Eu vi que você fez uma exposição no Solar do Barão também, e assim, você mandou um PPT para nós, né, sobre o seu trabalho, e eu não vou perguntar, eu gostaria que você apresentasse esse trabalho, e a partir dele a gente discutisse e falasse um pouco dentro do tema que nós estamos vendo hoje. Aqui só para apresentar, isso não é tentativa de querer
colocar, né, um currículo, gabar, nada do tipo. É só para poder identificar quem eu sou, o que eu faço, como para tentar dar um pouquinho de embasamento no que eu estou falando. Então, eu faço mestrado, ensino História de Ciências da Terra na Unicamp, eu sou membro da Academia Jundiaense de Letras, faço parte do coletivo de escritores da POSP. Na última Bienal nós estávamos presentes ali com o stand, foi muito bacana, a gente teve uma receptividade muito legal. Sou membro do grupo Sala da Esquerda também, a gente tem um canal no YouTube, a gente faz algumas discussões acerca da educação. E os Diálogos Poéticos é um grupo que a gente tem pela editora que publicou, né, esses trabalhos. Então tem os meus trabalhos, tem os dos alunos a gente se encaminha para o 3º esse ano. Está um pouquinho devagar por essa distância, né? Então a gente tem um pouquinho da complicação, porque esses alunos, grande parte desse grupo que a gente trabalha lá no bairro do Ivoturucá, o acesso à internet é um pouquinho mais complicado do que em outras áreas da cidade. Então a gente tem essa dificuldade em produzir as aulas, por exemplo, as aulas online, ou até mesmo o acesso deles ao vídeo, assim, a gente tem dificuldade nesse alcance. Esses 3 últimos são e-books gratuitos, então a gente tem pensado nesse trabalho para poder ofertar para essa molecada ter acesso à literatura de forma gratuita também, aqueles que têm acesso. Está disponível para quem quiser fazer o download, quem quiser conhecer mais depois é só entrar em contato. Aqui dos trabalhos que a gente tentou desenvolver na escola, sempre com uma perspectiva de trabalhar outras disciplinas além da história, porque eu gosto muito de história, eu sempre gostei. Isso para mim foi sempre muito agradável, eu sou muito curioso. E o papel da escola, o objetivo é a gente sempre despertar a curiosidade dessa molecada. O objetivo é sempre fazer com que eles se sintam à vontade. E o Egito tem essa facilidade por ser algo lúdico, né? A gente consegue essa aproximação principalmente pelo cinema. O cinema sempre trabalha com essa ideia do suspense, do medo, da múmia, né? Do segredo das pirâmides, tem muitas discussões a respeito disso. Então todo esse trabalho ele foi constituído pelos alunos. A gente trabalhou com o que sobrou de material, assim, a gente tem os papelões que chegam com mercadoria para merenda, quem tinha resto de tinta. Então a gente fez 3 trabalhos de tentativa de se pensar e de se construir. Os sólidos geométricos com sarcófago, pirâmide, obelisco. A múmia com que sobrou, então a gente teve uma múmiazinha aqui que a gente teve que fazer um sorteio para quem levaria a múmia para casa, porque ia dar briga. Então teve um que levou a esfinge, teve outro que levou o obelisco, outro levou a pirâmide, teve um que levou a múmia e outro levou o sarcófago. Então teve toda uma distribuição bacana. Foi um trabalho que envolveu história, geografia. Como a gente fez o cordel, envolveu língua portuguesa, então aqui a gente teve o cordel mesmo, a gente fez a impressão na escola, a gente fez o cordel, pendurou. E depois, quem quiser ter mais acesso a informações, é só procurar que a gente compartilha, porque foram ideias bem bacanas. Foi opção dos alunos construírem a temática dessa forma. Os trabalhos que eu faço com eles é sempre nessa perspectiva de tentar ouvi-los e ver, obviamente, desde que tenha aprendizado, o que eles querem fazer, o que eles querem construir a respeito disso. Então, a pesquisa do Egito, de entender que o Egito fica no continente africano, de se pensar a temática, de como constituir, de como se construíam as pirâmides. E isso foi tudo feito na escola, tentando fazer de acordo com a quantidade de aulas. O facilitador da aula de história, no fundamental, são 4 aulas, né? Então, a gente consegue fazer esse acordo. E, assim, essa molecadinha, essa é uma referência, né? A gente tenta sempre repetir, ou um ano a gente faz do Egito, faz da Grécia, tal, a gente sempre vai mudando. Mas eles estão no 3º ano do ensino médio hoje. Eles não esquecem isso. Eles podem esquecer qualquer coisa, mas eles têm essas fotos, às vezes eles compartilham no Facebook, mas eles não, tem várias outras fotos, né? A gente não vai colocar tudo aqui, mas eles não esquecem esse movimento e o que foi isso. Então, essa publicação do livrinho, essa ideia do cordel já se pensava em publicar isso na época, mas a gente estava, né, nesse processo de construção de ideias ainda, mas foi muito bacana. Então, esse objetivo de pôr a mão na massa, eles tiveram que fazer a pesquisa, eles tiveram que construir, eles tiveram que ir atrás desses produtos que normalmente vão para o lixo. Então, eles trabalharam essa ideia da sustentabilidade, a ideia de se construir, entender o que é uma pirâmide, né? O que é uma pirâmide? O que é um obelisco? Como se constrói um obelisco? Então, o que eram os hieróglifos? Então, a gente tem o máximo possível de disciplinas envolvidas nisso, com o intuito de que
eles aprendessem de uma forma prática, né? O papel de historiador, eles foram fazer a pesquisa, eles foram construir o que era possível. Seria possível fazer 3 pirâmides? Não, a gente só tem material para uma. Então tudo isso foi dialogado com eles e foi construído por eles. Teve minha orientação, teve orientação do professor de geografia, teve orientação do professor de língua portuguesa, professor de matemática, professora de arte, todo mundo participou de alguma forma dessa construção. Um outro trabalho que foi legal e a gente teve uma resposta muito bacana foi quando a gente foi discutir a questão dos quilombos, né? Falar o que é quilombo. E quando a gente tem o material do Estado, ele ainda peca muito na questão das informações e de como se trabalhar isso de uma forma mais aprofundada, o que seria mais África na escola, né? Esse foi a temática, até o nome definido por eles mesmos. Como a gente chegou nessa Constituição? Mais uma vez foi perguntado o que eles queriam fazer, o que eles queriam construir a respeito do final do trabalho de pesquisa deles. Eles também tiveram que fazer uma pesquisa, ir atrás de informações. Então, toda a pesquisa que eles desenvolveram para entender quais são as culturas do continente africano, obviamente nós não abarcamos todas, mas a gente conseguiu influir e direcionar para algumas temáticas mais específicas, é aquilo que acaba sendo muito mais famoso e conhecido. Então eles pensaram a gente teve as ideias de escultura, de danças, e como eu tenho uma facilidade por já ter trabalhado com desenho, com ilustração, ficaria muito mais fácil acompanhá-los num processo de construção de telas, explicar o que é uma pintura em tela, como se constitui tintas, pintura, estilo, formatos, ideias. Então, a maioria dessas telas foram pintadas individualmente, entendendo todas as pesquisas que eles fizeram sobre cultura africana, grafites também, que são presentes no Museu de História da África, que fica no Ibirapuera, músicas, todas as nossas aulas tiveram músicas, eles tiveram que fazer essa pesquisa para entender a raiz de palavras da nossa língua, dos ritmos musicais, e tudo isso ficou finalizado numa forma deles tentarem expressar o que era a arte do continente africano. Então nós tivemos dois movimentos, uma exposição no Espaço Cultural do Poupatempo em Jundiaí e no Museu Solar do Barão. Dando continuidade, esse já foi um trabalho que o intuito era levar toda a escola a participar dele. Então, baseado no que, né, nessa epígrafe que eu coloquei do Tagore, que é não limitar a criança à aprendizagem que nós próprios tivemos, né, elas nasceram em outro tempo, a gente tentar viabilizar isso no meu contexto, naquela escola, como tudo foi desenvolvido. Não adianta querer dizer assim, então, se ele fez, todo mundo faz? Todo mundo tem muito mais capacidade que eu. São processos que podem ser construídos ao longo do tempo e que beneficiam muito o aprendizado deles. Assim, é um momento de emoção, porque a gente consegue linkar escola e família. A gente fez a festa de lançamento, nesse primeiro trabalho a gente teve aí quase 80 alunos participando de forma voluntária, né, não valia nota, e as famílias participaram, foram na festa de lançamento, tiveram contato com outros escritores que acabam tendo um pouco mais são mais reconhecidos, né, tanto no Brasil quanto fora dele. Então, esse link com a literatura, da cultura, a gente fala muito sobre os alunos não lerem, né? O Brasil é um país que a leitura ela não é valorizada. A cultura tem dificuldade em estar em todos os espaços, e a leitura faz parte desse processo. É difícil os alunos que leem, assim como é difícil professores que leem, é difícil a gente ter uma população leitora. Produzindo isso, a gente conseguiu no trabalho, além deles escreverem, eles tiveram que fazer uma pesquisa sobre estilos literários, entender o que é poesia, o que é uma crônica, como a gente trabalha uma ficção, como a gente trabalha um texto biográfico. Essa construção tem alunos das mais variadas idades. Assim, a gente tem dos 11 anos do 6º ano até o ensino médio, até o finalzinho do ensino médio. Todas essas construções, desses textos, elas também levaram uma percepção de como se entender como indivíduo, e de externar algumas angústias, algumas situações, as quais eles não falavam muitas vezes nem para os pais. Então eu fiz toda a revisão, o trabalho com esses textos. Não foi mudado nada, só foi feitas as correções mais simples para que não mudasse a ideia. Então, a linguagem é daquele aluno, né? O texto é daquela aluna, é do jeitinho que eles escreveram, a forma como eles quiseram passar. A gente só fez essas adequações para
para as normas mesmo, mas sem mudar o que eles estavam tentando dizer. Então, se foi colocado uma gíria, ela está presente. Se foi colocado uma ideia que você pode ficar um pouquinho confuso, a gente tentou ajustar para que as pessoas pudessem entender, mas sem alterar a ideia. E a publicação desse e do segundo livro, que foi o ano passado, alguns que participaram novamente já tinham já tem o seu know-how como escritor, né, puderam participar novamente. A gente teve novos alunos participando, mas eles a gente já teve gravuras de alunos, além do texto, também mandando desenhos feitos por eles, com a ideia de poder externalizar aquelas angústias que faz parte da adolescência mesmo, né, daquele dia a dia do adolescente tentando se entender, tentando se ver, de terem um arcabouço, de terem uma história de vida tão densa já, apesar de terem 13, 14, 15 anos, que você fica espantado quando você lê. Você fala, como que esses alunos, passando por essas situações, vão conseguir ter um aprendizado bacana? Então isso facilita muito na hora da gente pensar como construir, ou de pensar como vai montar uma aula, ou de se trabalhar algum tipo de habilidade com esses alunos. São várias histórias e é uma possibilidade de mostrar novos caminhos. No entanto, que nessas lives que a gente tem feito dos diálogos poéticos de sexta-feira, nós já temos alunos participando, obviamente, com a anuência dos pais, tudo bacaninha. Esses alunos já estão participando desses diálogos poéticos, eles participam com produções deles, com discussões a respeito disso. Nesse último trabalho que a gente fez, que não é relacionado à escola, né? Isso foi esse último e-book que a gente construiu, o Solstício da Alma. Eu tenho uma aluna participando com 2 textos, ela já está na construção do próprio livro, então ela está fazendo as crônicas dela. Isso é muito bacana, essa construção. A gente tentou oferecer para todos como mais um novo caminho. E o que eu consigo? A gente não tem como fazer vídeos constantes, porque por eles não terem esse acesso tão bacana à internet, mas a gente pode construir atividades de forma de poder ajudá-los nas percepções daquelas habilidades socioemocionais. Essas habilidades não num contexto de tornar o indivíduo como alguém manso, né? Muito receptivo àquilo, ou de uma forma muito... alguém que aceite facilmente ordens. Não é esse o processo, mas sim que ele possa entender quais são os processos de construção do indivíduo e como ele vai pensar em ser no futuro. O que a gente tenta trabalhar agora, e isso assim, esse é com a escola inteira, é um levantamento, é algo que está sendo construído, é esse conceito de Ikigai. Ele faz parte da cultura do oriental, principalmente do Japão, na ilha de Okinawa, e ele tem como objetivo trabalhar percepções do indivíduo ao longo da vida, né? Mas que isso vá sendo construído. Isso pode mudar ao longo do tempo, isso provavelmente mudará, o que é algo benéfico. E, assim, para mim é algo que é fundamental na forma de se perceber como pessoa, como um ser que está presente na sociedade, como pai, como educador, etc. E eu convido todos a fazerem no futuro, e é fácil de vocês encontrarem as informações na internet, mas pensar para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Quais são as perspectivas. Nós questionamos muitas vezes, pelo menos na escola na qual eu estou, a gente tem dificuldade de identificar nos pais dos alunos aqueles que têm metas ou objetivos em relação aos filhos no estudo. Quando a gente questiona se os pais tiveram um curso superior, por exemplo, obviamente não é isso que define o futuro de ninguém, mas é interessante por ser mais uma possibilidade de ter uma vida um pouco melhor, né? Um pouco mais satisfatória na questão financeira, por exemplo, talvez. E a gente tem salas com 30, 40 alunos, nos quais 3, 4 alunos levantam as mãos dizendo que os pais têm curso superior. Então, muito do que a gente tem trabalhado lá é transformar o dia a dia deles na construção das perspectivas, de colocar o sonho deles para fora. Isso principalmente nas aulas de filosofia, no qual a gente tenta discutir esse processo de autoconhecimento e na construção do conhecimento que eles terão, que eles possam pensar nessa construção do que vai ser a vida deles daqui para frente. Poxa, Felício, que bacana esse trabalho, né? Eu estava aqui olhando
e quantas habilidades, né, socioemocionais foram trabalhadas nessas atividades, né, e além delas, né, quando a gente pensa lá no guarda-chuva maior das 10 competências gerais, o conhecimento, o pensamento crítico, criativo, o repertório cultural, eu fui aqui, sabe, fazendo a análise e tentando... Desculpa cortar, eu acho que eu só não trabalhei a 5. A questão do desenvolvimento de tecnologias, nada. Essa não a gente não teve oportunidade. É a cultura digital, que foi muito bem trabalhada. Desculpa, o repertório cultural também, né, que foi muito desenvolvida. A interdisciplinaridade, que ficou muito evidente ali. E parabéns pelo trabalho. Quando você fala em filosofia, né, eu estava tentando identificar as habilidades, mas quantas habilidades a gente identifica ali quando você sai, né, da abordagem meramente conteudista e traz tudo aquilo na prática, né, fazendo um trabalho verdadeiro por área, né, com todas as disciplinas envolvidas. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Professores, foi um prazer tê-los aqui conosco nessa TPC, mas não acabou. A semana que vem, ou melhor, na próxima TPC, vai depender da agenda da IFAP, mas na próxima TPC nós voltamos tratando ainda desses assuntos tão pertinentes para nós, né? Então, essa foi a parte 1, em breve nos encontramos para a parte 2.